Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Um beijo, um abraço bem apertado. Estou morrendo de saudade de vocês, tá bom? Como vocês já devem ter visto no roteiro da nossa agenda de hoje, a atividade de casa é a página 288, a página 292. E durante a nossa aula online aqui, né, nosso vídeo, a gente vai estar realizando a página 289. A nossa página 288 vai ser uma pesquisa, né? Vai falar sobre os povos indígenas no Brasil. Então, antes de explicar essa atividade para vocês, essa pesquisa para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre os povos indígenas, tá bom? Um pouquinho da história dos povos indígenas. Depois a gente vai estar falando aqui um pouco sobre as terras indígenas e os quilombos, tá bom? Então, os povos indígenas, gente, na história dos povos indígenas brasileiros, né? Eles têm uma história marcada, né, pela brutalidade, pela escravidão, pela violência. Por que que eles têm essa história marcada por essas coisas tão ruins, né, de brutalidade, de escravidão e de violência? Porque em 1500, um homem chamado Pedro Álvares Cabral, né, ele chegou aqui no nosso território, que antes não era conhecido como Brasil, né, nas nossas terras. Quando ele chegou aqui nas nossas terras, as nossas terras, né, o nosso território brasileiro, ele já era ocupado, né? Quem ocupava o nosso território brasileiro eram alguns milhões de indígenas. Então, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, o Brasil, né, hoje conhecido como Brasil, que na época não era conhecido assim, o Brasil ele já era habitado pelos povos indígenas. Mas os colonizadores, né, eles não se preocuparam com esse povo que já moravam aqui, né? Que a gente chama de um povo nativo, um povo que já viviam aqui, né? Antes da chegada dos portugueses, antes de Pedro Álvares Cabral, né? E sua frota, suas caravelas chegarem no nosso território. Era estimado, gente, que 11 milhões de indígenas já habitavam o nosso território. É um número que não é exato, tá bom? Mas é uma estimativa, né, de 11 milhões de indígenas. Você tem noção que é 11 milhões, né? Então, já habitavam o nosso território. Quando os portugueses chegaram aqui, eles não se preocuparam com esses povos que já moravam aqui, né? Eles foram desmerecidos, eles foram tratados com violência, né? Eles foram mortos, eles foram escravizados. Então, não houve uma preocupação. Era como se essas pessoas, né, os índios que já moravam aqui, era como se eles não fossem pessoas, né? Eram tratados como um objeto, como se eles não tivessem um valor. Então, no primeiro contato que os indígenas tiveram com os portugueses, 90% dos indígenas, gente, foram exterminados. Como assim, tia? 90%? Então, imagine aí, 90% de uma população, né, ser extinta, né, ser exterminada. E como que isso aconteceu? Né, os principais motivos, os principais fatores dessa exterminação de tantos indígenas foram que, junto com os portugueses, eles trouxeram doenças, gente. Eles trouxeram doenças, né? Que quando eles tiveram contatos com os índios, eles passaram essas doenças para os índios. Exemplos dessas doenças: gripe, sarampo, varíola. Então, só o contato que eles tiveram com os indígenas, eles transmitiram essas doenças, né? Então, não tinha-se ali um tratamento para essas doenças e os indígenas foram morrendo. Outro fato, né? Não só as doenças, a doença é um dos exemplos, foram o trabalho escravo, né? A luta pelas suas terras. Os índios, eles continuaram querendo ser livres, eles continuaram querendo ter as suas terras. Então, tudo isso trouxeram combates entre os colonizadores
e os indígenas. Então, a doença foi um dos principais fatores de mortes, né, para os indígenas. Então, os que não morreram, o que aconteceu com os indígenas que não morreram? Tinha os indígenas, os índios que não morreram, gente, eles foram levados para a escravidão. Eles iam trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar, eles iam trabalhar nas extrações de minério, nas extrações de borracha. Então, eles foram levados a fazer trabalho escravo. Então, os índios que não morreram, né, eles estavam trabalhando de forma escrava, sem remuneração, sem receber nada em troca para os portugueses, para os colonizadores, né? Com a chegada dos portugueses, né, ao Brasil, os portugueses começaram a fazer uma prática, né, em forma de troca do trabalho dos indígenas. Só que essa prática, gente, não era um salário, não era remuneração, não era uma troca justa, chamada de escambo. Eram objetos sem valores que eles davam para os índios, porque os índios não conheciam os objetos deles, né? Eles vinham de uma civilização e os índios não tinham contato, os índios só tinham contato com a natureza. Então, os índios, eles sobreviviam da natureza. Tudo que eles tinham acesso era unicamente a natureza. Então, todas as produções dos índios eram vindas da natureza ou eram feitas na natureza, né? As plantações, né? A pesca, a caça. Então, todos os alimentos dos indígenas eram da natureza. Então, os indígenas, eles não tinham luxo, né? Eles não tinham conhecimento de civilização, de cidades. Então, eles ficaram admirados com alguns objetos que os colonizadores trouxeram com ele. Por exemplo, o espelho. Eles nunca tinham visto um espelho. Então, para eles era uma novidade você se olhar num pedaço de alguma coisa, né? E ver o seu reflexo ali emitido. Então, eles não tinham contato com essas coisas. Espelhos, por exemplo, brincos. Então, eles não tinham contato com essas coisas de uma cidade grande. Então, eles faziam o trabalho escravo e os portugueses, né, enganavam eles, dando objetos sem valor em troca desse trabalho, né? Essa foi uma prática considerada chamada prática do escambo. Era uma troca, mas não era uma troca justa, né? Porque eles recebiam objetos sem valores em troca do trabalho deles. Então, os índios foram levados a estarem fazendo um trabalho escravo e os portugueses tomaram as suas terras. Porque os índios, eles eram livres naquelas terras, né? Tudo que eles conheciam era o que estava ao redor dele, que era a natureza, né? Que era aquelas terras, aquele território que foi ocupado, né? Que foi invadido e retirado deles. Então, na década de 1950, a população de indígenas, gente, tinha caído tanto, né? O número de indígenas tinha sido tão reduzido que houve-se uma preocupação né, em torno de que os indígenas poderiam não vir a sobreviver aos anos posteriores. Então, nos anos de 1967 aos anos de 1980, houve praticamente uma extinção dos indígenas, né? Então, viviam poucos indígenas por causa do extermínio, né? Por causa da forma como eles eram tratados, eles eram escravizados, foram retirados das suas terras, foram forçados, né, a dar as suas terras para aquelas pessoas estranhas. Em 1967, gente, um procurador federal, ele publicou um relatório de 7.000 páginas. E nesse relatório, ele contava os crimes cometidos contra os povos indígenas. Ele falava como que os indígenas estavam sendo tratados, como que roubaram as terras dele, como que eles faziam os trabalhos escravos, né? Os índios eram assassinados. Então, ele descreveu toda a brutalidade da situação na qual os índios eram sujeitos, né? Esse procurador federal. E ele publicou. Então, quando ele publicou esse relatório que ele fez,
contando toda essa desumanidade, né, que eram com que os índios eram tratados. Então, ganhou-se uma grande proporção esse relatório e ele passou a ser manchetes em jornais internacionais, né? Então, no mundo todo passou a ser manchetes contando, né, a história desses povos, como que eles eram tratados. Então, a partir vamos dizer assim, dessa visibilidade do caso, né, passou-se a ter que tomar alguma iniciativa. É como se os órgãos fossem obrigados a tomar alguma iniciativa, né, para acabar com aquilo que estava acontecendo com os indígenas. Então, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, chamado de SPI. Hoje, esse Serviço de Proteção ao Índio, ele não tem mais esse nome, né? Hoje ele é chamado de FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Então, até hoje, os índios, eles ainda lutam, gente, por ter direito às suas terras, por ter direito a produzir no seu próprio território. Então, até hoje, há uma luta, né, dos indígenas lutando pelas suas terras, que foram tomadas deles, né, com a chegada dos portugueses ao Brasil. E a gente tem vários tipos de povos ainda espalhados, que falam diferentes línguas, mas só que em pequenas quantidades, né? A maioria dos índios, eles vivem isolados e a maioria vive basicamente na Amazônia, tá bom? Então, é uma situação que eles lutam até hoje, né? Para poderem ter o seu território de volta. Então, para vocês verem o quanto esse povo, né? Quantos indígenas sofreram a partir da chegada dos colonizadores portugueses ao Brasil. Aqui nessa imagem está sendo retratada, né, duas atividades. Aqui, vamos ver aqui. A gente viu que anteriormente no espaço rural, né, é onde é realizada as atividades agrícolas, os três principais, né, do setor primário, que é a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Né? Além dessas atividades agrícolas, né, que são produzidas no espaço rural, existe uma área ocupada ainda, né, gente, como eu tinha falado anteriormente, uma área que ainda são ocupada pelos povos indígenas, né? E eles apresentam um modo de vida muito característico da cultura deles, né? Então, eles ainda conservam as suas culturas, né? Eles ainda têm um modo de vida semelhante a cultura que eles tinham, né, que foram passadas de gerações em gerações, mesmo com todo o sofrimento que eles têm passado ao longo de todos esses anos. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente tem aqui um exemplo de indígenas. O que esses indígenas estão fazendo aqui? Os indígenas do Brasil hoje, eles vivem organizados em que a gente chama de aldeias, né? E essas aldeias, elas ocupam terras, em geral, localizadas nas florestas, e elas são reconhecidas pelo governo federal como um território indígena, ok? Então, nesse território, os indígenas têm direito de viver, de explorar a terra, explorar da forma como eles acham melhor, por meio do cultivo, né? Produzir alimentos como a agricultura, eles podem colher frutos, produzir medicamentos das plantas, das raízes, enfim. Eles podem utilizar a terra para o seu próprio meio de sobrevivência. E aqui a gente tem uma atividade praticada pelos indígenas, né? Que eles estão descascando batatas, né? Vocês podem observar, né? Que eles já estão aqui vestidos, né? Então, a gente pode ver que eles já aderiram, né? Aqui alguns costumes das pessoas que não são indígenas. Então, a influência, né? Dos portugueses aqui, né? Porque eles estão vestidos, mas eles ainda costumam ter os hábitos indígenas, aquilo que eles aprenderam com os antepassados deles. E aqui na segunda imagem, nós temos uma outra atividade aqui. Nós temos uma mulher que está trabalhando aqui na produção de
objeto aqui indígena, no caso que ela tá trabalhando com palha, não sei se ela tá produzindo, né? Pode ser aqui um local para dormir, né? As redes dos indígenas, elas são feitas com palhas. E as comunidades dos quilombos, gente, elas são áreas no espaço rural, que elas são formadas dos antigos quilombos. Eu acredito que vocês lembram aí que os quilombos são os locais, aqueles locais que serviam de refúgio para os negros que fugiam dos seus senhores, né? Então, os quilombos eram locais de difícil acesso, nas matas, bem escondido, e era para onde os negros que fugiam das fazendas na qual eles estavam sendo escravizados, eles fugiam, né, para se esconder dos seus senhores. Então, ainda existem essas comunidades em espaços rurais, que eram antigos quilombos e que hoje pertencem, né, a essas comunidades indígenas, ok? Então, aqui, nós temos uma grande influência da cultura indígena. Então, aqui a gente vai agora para a atividade, vou explicar para vocês a atividade da página 288, que é uma pesquisa. Então, você vai acessar esse site aqui, Povos Indígenas no Brasil Mirim, tá bom? Vocês vão acessar esse site aqui. E aí, ele também dá o endereço eletrônico do site. Aí, vocês vão lá poder ler várias informações sobre os povos indígenas e podem utilizar como ferramenta de pesquisa para responder as perguntas abaixo, tá bom? Então, vocês vão entrar lá no site Povos Indígenas do Brasil Mirim e vão encontrar várias informações sobre os indígenas, tá bom? Depois, vocês podem utilizar essas informações como fonte para estar respondendo as perguntinhas, tá bom? É a primeira pergunta. Perguntinha A. Escolha um dos povos indígenas apresentado no site e descreva como esse grupo se alimenta, como ocorrem suas atividades na roça. Então, vocês vão escolher, vocês vão visitar o site, vão escolher um dos povos indígenas, que depois vão dizer como é que eles se alimentam e como que ocorrem suas atividades na roça, ok? Já no item B, ele pede para você fazer uma pesquisa sobre um jogo ou uma brincadeira de algum dos povos indígenas apresentados no site e descrever, indicando a qual povo a brincadeira ou o jogo pertence, tá bom? Tia, eu preciso usar somente esse site? Eu posso usar outra fonte de pesquisa? Você vai, né, estar acessando esse site para pesquisar. Caso você quer utilizar outra fonte de pesquisa, você também pode estar utilizando outra fonte de pesquisa que fale sobre os povos indígenas no Brasil, tá bom? Então, primeiro, só repetindo, você vai escrever um pouco dos povos indígenas apresentados, descrever como que esse grupo se alimenta, né? E como que ocorrem as atividades na roça. Você vai escolher lá um e vai falar sobre. Na B, você vai pesquisar sobre um jogo ou uma brincadeira de algum dos povos indígenas e vai descrever esse jogo, essa brincadeira, como que se realiza esse jogo, essa brincadeira, e vai indicar qual povo a brincadeira ou o jogo pertence, tá bom? Na questão 2, ele pede para você escrever um pequeno texto que represente a importância da valorização das diferentes culturas no Brasil. Essa aqui você vai pedir a ajuda do papai e da mamãe para estar lhe ajudando a escrever esse pequeno texto que fala sobre a importância de valorizar as diferentes culturas no Brasil. A gente tem três principais tipos de influências, gente, na formação da nossa população, tá bom? Da nossa população brasileira. Que são quem? Os povos indígenas, os povos africanos e os povos europeus. Então, os principais tipos de influência que a gente recebeu para a formação da nossa população são dos povos indígenas, dos povos africanos e dos povos europeus, né? Então, é importante a gente respeitar, né, as culturas introduzidas, né, os diversos tipos de pessoas diferentes que a gente tem. É importante manter-se o respeito, respeitar a religião da outra pessoa, eu respeitar a cor,
o modo de viver da outra pessoa. Então, vocês vão pedir a ajuda do papai e da mamãe para poder estar fazendo, tá bom? Em questão 2, tá bom? Meus amores, agora a gente vai dar continuidade à página 289. Essa página aqui vocês vão estar realizando ela durante o vídeo, tá bom? Página 289. Fiquem atentos, já pegue o material, já abre na página 289, já peguem lápis, borracha, para vocês estarem realizando essas perguntinhas aqui, tá bom? Aqui, gente, nós temos um gráfico de interpretação do desperdício dos alimentos. Então, durante o processo, né, de produção, de processamento, de manejo, distribuição, até chegar aos nossos lares, os alimentos, ele acabam se tendo um desperdício, né? Eles acabam tendo uma perda desse alimento. Então, aqui a gente tem um gráfico que está mostrando a porcentagem, tá bom? Do desperdício de alimento no ano de 2018, tá bom? Então, vamos aqui ver, ó. Na produção, né? Nós temos 28% em desperdício do alimento. No processamento, 6%. No manejo e estoque, 21%. Na distribuição, 17%. E no consumo, 28%. Então, aqui a gente tem um grande, né, desperdício de alimentos, né? Aqui na América Latina. Ok? Ele ocorre desde o momento da produção, que é a colheita, até chegar nas nossas casas, né? Até o momento que chega nas nossas casas. Então, agora a gente vai interpretar aqui esse gráfico de desperdício de alimentos, tá bom? E vai estar respondendo a essas perguntinhas aqui, tá bom? Vocês vão estar respondendo aí no livrinho de vocês mesmo, tá bom? Dá para vocês escreverem aí na frente, tá bom? Nos espaçozinhos no livrinho de vocês. E é só lembrando, gente, que a importância da gente nas nossas casas, né, tentar o máximo possível não desperdiçar alimento, né? Colocando só a quantidade certa quando a gente for comer no nosso pratinho, pra gente não estar desperdiçando alimentos. Porque enquanto a gente está desperdiçando alimentos, muitas pessoas, elas não têm o que comer, né? As pessoas estão passando fome, então é super importante a gente ter essa consciência de não estar desperdiçando os alimentos, tá bom? Então, vamos aqui à nossa atividade. Primeira atividade aqui, qual etapa tem o maior percentual do desperdício de alimentos na América Latina? Então, vamos ver aqui qual etapa apresenta o maior desperdício de alimento. Ó, vamos observar aqui o gráfico. Já apresenta o maior desperdício de alimento, ó, é nesse azulzinho aqui e nesse verdezinho aqui, né? Ó. Tá representando 28% e 28%, não é isso? Mas quem é? É o consumo e a produção. Então, durante a produção e durante o consumo, é onde existe o maior desperdício de alimentos, ó. Então, quando a gente está consumindo nos nossos hábitos alimentares, a gente desperdiça muito alimento, né, gente? Colocando mais do que devia, né? Então, na produção, então vocês vão escrever, tá bom? Meus amores, só fazendo uma correção, tá bom? Que a tia falou foi maior, não é maior, né? Menor. Vocês já devem ter percebido aí que a tia errou, né? Lendo aqui a palavrinha maior. Não é maior, né? É menor, né? Então, a tia só consertando aqui, ó. Então, qual é a etapa que tem o menor percentual de desperdício de alimentos na América Latina? Então, é a menor. A tia falou maior, mas não é a maior, tá bom? No item 1, é a menor, tá bom? Então, vamos procurar aqui qual é o menor, não o maior, tá bom? Só uma correção aí da tia. Então, o menor aqui que a gente pode observar é a porcentagem 6%, né, ó? Está representando o quê, ó? Processamento, tá bom? Então, meus amores,
Vamos colocar o que na questão 1? Quem tem o menor percentual de desperdício na América Latina, né? Que é durante o processamento. Então, meus amores, vão lá no item 1, né? E vão escrever. E quando é que acontece esse processamento, né? Na hora da industrialização desses produtos, tá bom? Então, não, só corrigindo, a tia falou maior, mas não é maior, é o menor. Então, o menor é durante o processamento, tá bom? Então, os meus amores vão lá e respondem. Na questão 2, qual é o percentual do desperdício de alimentos durante a produção, colheita e no processamento, indústria? Então, a gente vai dizer qual é a porcentagem durante a produção. Que a produção, me apresento aqui, ó. Não, durante a produção, o percentual é 28% de desperdício. E durante o processamento, que é na indústria, é 6%. Ok? Então, o que é essa produção aqui, ó? O percentual dela está representando quanto por cento? 28%. E o processamento, que é a indústria, 6%. Então, meus amores, vão lá na questão 2 e vão escrever, né? Na colheita, ou seja, na produção, que é a mesma coisa, 28%. Na indústria, que é a mesma coisa que o processamento, 6%. Então, vocês vão escrever o percentual de cada um deles, ok? Na questão 3, qual o valor em porcentagem corresponde ao manejo e estoque, ou seja, o armazenamento? Então, vamos lá. Manejo e estoque. Aqui ele, ó. Manejo e estoque. 21% dos desperdícios ocorre durante o manejo e o estoque, ou seja, o armazenamento do produto. Então, meus amores, vão vir aqui na questão 3 de vocês e vão colocar a porcentagem. Né? A porcentagem é quanto? 21%. Ok? Aí na questão 4, ó, qual é a sua conclusão em relação aos desperdícios de alimento na América Latina? Comente com os colegas. Então, qual é a conclusão que a gente pode ter diante desse desperdício aqui, né? Dessas porcentagens de desperdício de alimentos? A gente pode concluir, gente, que muitos alimentos, muitos mesmo, eles são desperdiçados antes mesmo de chegarem até as nossas mesas, até os consumidores. Enquanto muitos alimentos estão sendo desperdiçados, existem pessoas no mundo que necessitam desses alimentos, né? Não tem condições de comprar, que vivem em situações difíceis que elas não têm acesso à alimentação, né? Tem dificuldade, né? Passam por situações de pobreza. Agora vocês vão para a página 290, Cidadania no dia a dia, ok? Página 290 e 291, Cidadania no dia a dia. A gente tem aqui uma continuação sobre os desperdícios de alimento. Você sabia que o Brasil está entre os 10 países do mundo que mais desperdiça alimentos? Né? Então, o Brasil ele está num ranking entre os 10 países do mundo, tá? Que mais desperdiça alimento, tá bom? Não. Todos os anos, 41 mil toneladas de alimentos são perdidos em nosso país. O desperdício está presente em todas as etapas pelas quais os alimentos passam até chegar na nossa mesa. Como a gente viu lá no gráfico anterior, começam na colheita, né, na produção, até chegar até a gente. Ou seja, há desperdício durante a produção, o transporte, o consumo, e o que torna essa situação muito preocupante, né? Então, está tendo muitos desperdícios de alimento enquanto pessoas necessitam de ter alimentos, né? Mas se todos nós colaborarmos, podemos reverter essa realidade. Você sabe como? Vamos ver. Podemos colocar em prática hábitos simples que contribuirão para reduzir a quantidade de alimentos desperdiçados todos os dias. Veja a seguir algumas dicas que você e sua família podem praticar para evitar o desperdício de alimentos. Vamos ver essas dicas? Então, a primeira dica. Muitas frutas e verduras que ainda podem ser consumidas são descartadas apenas por causa da sua aparência,
como a cor, o tamanho e a forma. Tente aproveitá-los mesmo assim. Então, às vezes, né, gente, por exemplo, a banana, né? Até a tia meio chatinha quando a banana tá com a casquinha mais velhinha, né? Pretinha, assim, já, mas por dentro a banana tá ótima para ser comida, né? Então, a gente deve evitar de desperdiçar as nossas frutas só por causa da casquinha, né? Segunda dica, preste atenção à data de validade dos alimentos. É importante que sejam consumidos em tempo e de não serem descartados. Então, é importante quando a gente for comprar os alimentos, o papai, a mamãe, né, vão aos supermercados, eles estarem olhando essas datas de validade para ver se ele vai consumir o alimento, né, se sua família vai consumir o alimento dentro do prazo de validade, para não desperdiçar esses alimentos, não é isso? Vamos para a terceira dica. Aproveite todo o alimento, tente aproveitar os talos, cascas, sementes, as folhas de vegetais que podem ser consumidas ou reaproveitadas no preparo de outros alimentos. Essas são partes bastante nutritivas, então a gente tem que aproveitar o máximo possível dos nossos alimentos, né? Principalmente quando a gente está trabalhando com frutas e verduras, né? Legumes, vegetais, né? Dica 4. Não exagere na quantidade em suas refeições. Coloque no prato somente o que você vai comer. Evite sobra de alimentos, né? Aquilo que eu falei no início. Então, vamos ter consciência e colocar no nosso pratinho só aquilo que a gente sabe que a gente vai conseguir comer, para não desperdiçar os alimentos. Questão 5, né? A dica 5. 2 alimentos que você e sua família não vão consumir desde que estejam em boas condições. Essa atitude pode ajudar muitas pessoas carentes e entidades filantrópicas que precisam de donativos. Então, uma forma também da gente reaproveitar os restos de comidas da nossa casa é a gente, né, colocando ele para alguns animais, né? Se a gente tiver um cachorrinho, se ele comer aquele tipo de comida, é claro, né? Um gatinho que comer aquele tipo de comida, a gente pode estar reaproveitando, né? Quem mora nos interiores, né, reaproveita bastante esses alimentos para os animaizinhos, né? E outra coisa importante é a gente estar observando a validade dos nossos produtos de alimentos, né? Pra gente poder, se a gente achar que não vai conseguir consumir no tempo certo, a gente poder estar fazendo essa doação, né? É aqui, gente, vocês vão comentar no vídeo, tá bom? Então, a participação de vocês, a tia vai estar observando. Quem vai participar, coloca o nomezinho na frente do comentário, tá? Então, das atitudes apresentadas nessas 2 páginas, você pratica, ou sua família, você e sua família pratica alguma delas para evitar o desperdício de alimentos? Se praticam, vocês vão colocar assim e dizer quais são